Basta apenas um descuido para que a balada se torne um pesadelo ou até mesmo te leve à morte. O golpe conhecido como Boa Noite Cinderela tem feito cada vez mais vítimas nos últimos anos. Normalmente são homens e mulheres desacompanhados. Na reportagem da Ana Paula Neves, você vai saber como evitar o golpe e o perigo das substâncias utilizadas pelos criminosos. O ambiente é animado, um bar ou uma balada. Você se diverte consumindo uma bebida. Deixa o copo de lado por alguns instantes e quando se dá conta, está com muito sono, com a vista embaçada e obediente a qualquer ordem recebida, mesmo de estranhos. De repente, apaga. E quando acorda, não se lembra de nada. Está sem a carteira, sem o celular, às vezes com machucados pelo corpo. Caiu no golpe do Boa Noite Cinderela. Minha sensação de primeiro momento foi muita alegria. Eu sentia uma sensação muito boa. Euforia? Euforia. E pós esse momento de euforia, de felicidade intensa, eu senti uma crise de ansiedade muito grande, uma crise de pânico. Não tinha controle do meu corpo e eu sabia que eu não estava normal. Eu tinha tomado um copo de cerveja, então eu sabia que não era natural aquilo. Essa jovem que prefere preservar a identidade foi vítima de um aproveitador disfarçado de bom moço. Ele falava que era formado, então ele estava ainda estudando outras coisas, então acreditei que fosse uma pessoa do bem, né? E não era. Não era. Os dois estavam em um bar quando tudo aconteceu. Nesse momento eu tinha encontrado uma amiga minha no ambiente e ele queria muito colocar gelo na minha bebida. E eu não queria o gelo. Então, nesse momento, ele simplesmente pegou o meu copo e saiu, ele sumiu, enquanto eu conversava com a minha amiga. Aí, em 10 minutos, ele voltou com o copo junto com o gelo e eu bebi a tal bebida, que era cerveja. E não mudou nada no sabor. E foi tudo assim que começou. Bandidos preferem usar 3 tipos de substâncias para aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. O flunitrazepam, um calmante indicado por médicos a quem sofre de ansiedade e insônia. O flunitrazepam é um dos principais que eles utilizam. Na verdade, ele tem uma ação sobre o sistema nervoso central. Ele é para ansiedade, é para levar à sonolência. Ele é prescrito por médicos e tem uma dose adequada que deve ser tomada. Ele é um medicamento controlado de tarja preta, portanto não pode ser tomado aleatoriamente. O GHB, um sedativo de uso hospitalar perigoso, conhecido como êxtase líquido. E a quitamina, indicada para anestesiar cavalos. O pior de todos que eles estão usando é um medicamento veterinário, a quitamina. Ela é de uso veterinário, anestésico veterinário. Só que descobriu-se que o efeito dele é alucinógeno também. As substâncias usadas pelos bandidos no golpe Boa Noite Cinderela podem estar em comprimido, em pó ou em líquido. Não alteram a aparência, o cheiro, nem o sabor da bebida. A vítima começa a sentir os sintomas menos de 10 minutos depois. Então, uma pessoa que usa esse tipo de substância misturada com álcool, ela vai ficar totalmente fora do seu nível de consciência. A pessoa vai falar o que não precisa. Ela vai ter atos que ela não faz nem ideia do que são esses atos. E quando você for ver o que está acontecendo, a pessoa pode ter sido violentada, ela pode ter dado senha de banco, pode ter dado endereço de toda a família dela e ela se complica com isso sem nem sequer ter ideia do que está fazendo. Essa delegada explica que há homens e mulheres aplicando o golpe. Ouça como age esse tipo de bandido. Eles sempre agem em 2 pessoas, uma fica encarregada de distrair a vítima. Olha. E a outra coloca a substância para depois ser cometido o crime, né? Pessoas sozinhas em bares, padarias ou baladas e que estejam consumindo alguma bebida são os alvos mais frequentes. Os autores percebem que a vítima está fazendo uso de alguma bebida, pedem alguma informação, se aproximam, até de uma maneira muito simpática, usam
o medicamento ou qualquer substância nesta bebida e fazem com que a vítima fique dopada depois disso. Essas substâncias utilizadas no golpe Boa Noite Cinderela, de fato, podem levar a vítima à morte? Sem dúvida, eles podem levar desde sono, inconsciência, coma, até a morte. Esse era Edivaldo Melânia. O gerente de banco de 45 anos morreu após a ação dessas duas mulheres, segundo a polícia. As imagens de um circuito de segurança mostram Edivaldo, de branco, se divertindo em um bar no centro de São Paulo. No balcão, duas mulheres o observam. Ele e uma turma comemoravam a vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo em 27 de junho. O bancário vai em direção à porta. As mulheres deixam o balcão e se aproximam mais dele. Repare que a de blusa rosa mantém os olhos fixos em Edivaldo. 40 minutos depois, ele paga a conta e deixa o bar acompanhado das duas mulheres. Já tinha sido dopado, segundo as investigações. O bancário foi encontrado inconsciente perto do bar, sem documentos. Morreu no hospital por intoxicação. Provavelmente uma dose excessiva do medicamento usado. Dias depois, a polícia prendeu uma das golpistas. Vanúzia Alves Santos, de 43 anos, estava fazendo compras com o cartão de crédito do bancário. A mulher já tinha 2 passagens por aplicar o mesmo golpe em outras vítimas. Ela deu bastante detalhes de como agiu, né? E não foi uma escolha determinada. Elas o escolheram porque ele estava bem trajado, num bar público. Agora a polícia procura a Francisca Janice de Freitas, de 51 anos. Ela seria a mulher que aparece nas imagens, saindo do bar com a comparsa, que está presa, e com a vítima. Segundo as investigações, a outra mulher que participou do roubo seguido de morte ao gerente de banco aqui em São Paulo, por meio do golpe Boa Noite Cinderela, fugiu para o estado do Ceará. Ela já foi identificada e deve ser presa nos próximos dias. A família do bancário contratou esse advogado para apoiar as investigações. A família tinha uma imagem dele de um cidadão, né, de bem, trabalhador, honesto, cumpridor das suas obrigações e não aceitava esse tipo de morte que estavam imaginando. E a polícia fez um trabalho muito excelente e com certeza está descobrindo, inclusive já prendeu uma pessoa que confirmou que realmente ele foi dopado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 9 em cada 10 vítimas do golpe Boa Noite Cinderela são homens. Eles são escolhidos como alvos para roubos de pertences, senhas bancárias e cartões de crédito. Já quando as mulheres são dopadas, geralmente sofrem abuso sexual. Quando aconteceu com uma amiga minha, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Então eu queria achar uma maneira de evitar que esse golpe acontecesse. A estudante gaúcha Isabela dos Reis acaba de inventar aos 18 anos um detector do golpe Boa Noite Cinderela. É uma pulseira especial. Basta jogar o líquido dentro desse pequeno recipiente que muda de cor se a bebida estiver com droga. Essa pulseira, ela foi impressa em impressora 3D e ela custou muito barato, menos de R$2. Então é um produto acessível e ela é um container que é dividido em 2. Em uma das partes contém um pouco do reagente químico e a outra parte não contém nada. Então o que a vítima tem que fazer é pingar um pouco da sua bebida nessa pulseira. Se uma das partes mudar de cor, significa que a bebida foi adulterada e ela não pode ser consumida. Embora seja um protótipo ainda, a iniciativa é bem-vinda. Até homens podem se precaver. Os homens são mais desligados mesmo. Quer ficar curtindo assim, não presta muita atenção. Até mesmo você ficar dançando com o copo assim, não presta atenção, vem alguém, é muito mais fácil de colocar. Às vezes deixa também um copo na mesa, daí vai conversar, tem que tomar cuidado realmente. As meninas parecem mais desconfiadas de que o perigo ronda os copos de bebida em qualquer local público. Eu tava segurando um copo e tinha um canudo. O cara se aproximou de mim e começou a beber. No que eu vi, assim, eu parei, eu falei, nossa, eu nem bebi mais, joguei no lixo e ele saiu andando, simplesmente. Mas ali já era uma chance para ele fazer alguma coisa, porque é muito rápido, a gente às vezes nem vê e já aconteceu.
Um amigo meu já passou por uma situação bem desagradável. Ele foi pedir a bebida pro bartender e ele se distraiu por um segundo e aí depois disso ele não lembra de nada. Ele tomou e não lembra de nada e acordou no banheiro sem a carteira dele. Para a assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia em São Paulo, evitar o golpe é questão de prevenção. Deixa seu copo tampado. Se você deixou seu copo com alguma bebida, saiu, falou, foi atender telefone, às vezes a gente vira de lado, é questão de fração de segundo. Virei de lado, alguém já colocou. Se você deixar sempre seu copo tampado, você vai se proteger. A jovem que foi dopada em um bar por um rapaz que a paquerava conseguiu escapar do golpista, por sorte. Eu pedi para ele me levar em algum banheiro. Era um banheiro de uma conveniência de um posto de gasolina. Aí nesse banheiro eu tentei respirar, manter a calma, trazer o equilíbrio, porque eu sabia que eu estava passando por um grande perigo. E acabei saindo do banheiro e entrei no posto de gasolina. A sorte que dentro do posto de gasolina tinha um grupo de policiais. E aí eu abracei ele, fingindo que era um abraço normal, mas foi esse abraço que me fez dar ênfase de pedir ajuda pro policial que estava na minha frente. Mas você abraçou e aí já falou com o policial? Eu falei sem aumentar minha voz. Então, o policial já percebeu a minha reação de espanto. Eu lembro que eles colocaram uma luz nos meus olhos. E aí a moça falou, não, realmente ela tá drogada. E eu falei, eu quero que vocês liguem pro meu pai, porque só assim eu vou conseguir sair daqui salva. O rapaz que teria colocado alguma substância na bebida dela foi detido. Os policiais falaram pro meu pai que tinha droga no bolso dele. Para que a diversão seja segura, esses jovens estão sempre em turma, evitam sair sozinhos. E estão certos. Para executar o crime, eles buscam um meio mais fácil, né? E se a vítima está sozinha, não vai ter interferência de uma segunda pessoa que possa intervir na ação. É nessas horas que a gente escuta o conselho de mãe, não anda sozinha. Não deixa seu copo em qualquer lugar. Essa é uma outra dica que vale para todo mundo. Afinal, os criminosos estão por aí, em busca da próxima vítima do antigo golpe do Boa Noite Cinderela. Passei a ser mais responsável, a prestar mais atenção com as pessoas que eu ando, com o que eu tô bebendo, comendo, enfim, ingerindo. Na dúvida, desconfie de todos. Exatamente.